Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de endocrinologia infantil. Dando continuidade ao tema de emergências endócrinas, hoje eu vou falar sobre como o pediatra deve avaliar a insuficiência adrenal aguda. Mas antes, vamos recordar alguns aspectos muito importantes. Na sua obra Tábula Anatômica, publicada em 1563, Bartolomeu Eustáquio foi o primeiro a descrever as adrenais. Em 1855, o médico inglês Thomas Hudson foi o primeiro a descrever um quadro de insuficiência adrenal, descrevendo um grupo de 11 pacientes com um quadro de languidez e debilidade gerais, debilidade de ação do coração, irritabilidade do estômago e uma alteração peculiar da coloração da pele, ocorrendo em conexão com uma condição doente das cápsulas renais. Naquela época, a tuberculose era responsável por até 50% dos casos de insuficiência adrenal primária, seguido de neoplásico metastático e hemorragia das adrenais. As adrenais são formadas por um córtex e por uma medula, e o córtex pode ser dividido histologicamente em 3 zonas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. Por estímulo do CRH, produzido no hipotálamo, a hipófise vai produzir o ACTH, que vai agir nas adrenais, mais especificamente nas zonas fasciculada e reticular do córtex adrenais, estimulando a secreção de cortisol e dos andrógenos, respectivamente. Elevações ou quedas no níveis de cortisol controlam a secreção de ACTH e CRH por feedback negativo. Da mesma forma que o CRH, a arginina vasopressina, também conhecida como hormônio antidiurético, produzida por neurônios do hipotálamo e armazenada na neurohipófise, vai estimular no menor grau a hipófise para a produção de ACTH. A ativação do sistema renina-angiotensina e a elevação dos níveis de potássio sérico estimula a secreção de aldosterona na zona glomerulosa. Embora este seja o principal mecanismo de controle da secreção de aldosterona, sua secreção também é estimulada pelo ACTH no menor grau. A esteroidogênese é um processo complexo que inicia-se com a captação do colesterol no citosol das células das adrenais e que envolve sua transformação através da ação de várias enzimas. Não é o objetivo dessa aula nós entrarmos em detalhes sobre como ocorre a esteroidogênese. Falaremos disso numa futura aula. Feita essa introdução, e como a melhor maneira de aprender é na prática, vamos ao caso dessa criança de 24 dias de vida do sexo masculino, encaminhada pelo pediatra dela por baixo ganho ponderal. Segundo a mãe, a criança começou com regurgitação desde 11 dias de vida, quando iniciou com fórmula de partida porque ela achava que a quantidade de leite materno era baixa. Essa criança evoluiu com irritabilidade inicialmente e agora vem apresentando-se muito sonolenta, não aceitando mais as mamadas. Além disso, a criança apresenta episódios de vômito com frequência. De antecedentes pessoais, trata-se de uma criança nascida a termo, com peso, comprimento e perímetro cefálico adequados para a idade gestacional, nascida de parto vaginal e que recebeu alta com 2 dias de vida. De antecedentes familiares, sua mãe tinha 19 anos de idade, primigesta, com estatura de 1,54, história de menarca aos 11 anos e saudável. Seu pai também com 19 anos de idade, uma estatura de 1,62 m e também saudável. Na emergência, essa criança foi admitida taquicárdica, com frequência cardíaca de 169, frequência respiratória de 62, saturando 98% em ar ambiente. Ela pesava 3,65 kg, ou seja, ela havia perdido peso em relação ao peso de nascimento. Ela encontrava-se em regular estado geral, descorada, desidratada e taquipneica. Sua fontanela anterior estava deprimida. Ela encontrava-se hipoativa e hiporreativa, com choro débil, porém com reflexos primitivos presentes. O exame cardíaco e respiratório estava sem alterações. Seu abdômen encontrava-se flácido, pouco distendido e depressivo. O fígado entre 1 e 2 centímetros do rebordo costal direito, com ruídos hidroaéreos presentes. A genitália era típica masculina, com pênis medindo 4 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro e testículos tópicos e simétricos, com 1 cm³ de volume. Suas extremidades encontravam-se frias, com pulsos finos e simétricos, e sua perfusão periférica estava lentificada, com um tempo de enchimento capilar de 4 a 5 segundos. Bom, uma vez admitida essa criança, foram feitas as medidas gerais, com a abordagem inicial. Foram solicitados exames laboratoriais e ressuscitação fluídica.
De exames laboratoriais foram solicitados inicialmente a glicemia capilar, glicemia plasmática, hemograma, proteína C reativa, dosagem de eletrólitos, ureia e creatinina, gasometria arterial, exame de urina, radiografia de tórax. E foi realizada a expansão com solução fisiológica 10 ml por quilo. Como a glicemia capilar identificada na admissão era de 54, foi optado por corrigi-la conforme nós já discutimos na aula de hipoglicemias, com bolos de 200 mg por quilo de glicose. Como você optou por utilizar a solução de glicose a 10%, isso representa 2 ml por quilo. Como a paciente pesa pouco mais de 3 kg, na admissão, você administra a expansão com 30 ml de soro fisiológico e um bolos de 6 ml de solução de glicose a 10%. Enquanto a expansão está correndo, você recebe o resultado da gasometria arterial, que mostrava uma acidose metabólica e hiperventilação na tentativa de compensação. Alguns aparelhos como o nosso também podem fazer avaliação rápida dos eletrólitos, e os resultados mostravam uma hiponatremia grave associada à hipercalemia e à hipoglicemia. E a combinação desses resultados chamou muito a sua atenção. Um recém-nascido com manifestações inespecíficas, como baixo ganho ponderal e regurgitações, de início gradual e que chega à emergência apresentando desidratação, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia e acidose metabólica, são manifestações sugestivas de insuficiência adrenal aguda. Para pensarmos no diagnóstico de insuficiência adrenal aguda, a história clínica não traz muitas informações. São queixas de início gradual e manifestações clínicas inespecíficas dependendo da faixa etária e da causa. Nos recém-nascidos, as manifestações clínicas podem ser sucção fraca, diminuição da aceitação alimentar, regurgitação, vômitos e icterícia prolongada, normalmente colestática, devido ao atraso na maturação fisiológica da síntese e transporte de ácidos biliares, relacionados à deficiência de cortisol. Na insuficiência adrenal, se manifesta com uma idade média de 13 dias de vida. Convulsões e comas podem acontecer e são secundários à hipoglicemia. Nas crianças mais velhas e adolescentes, manifestações como fadiga, náuseas, vômitos, fraqueza muscular, artralgia e cefaleia. As crianças com insuficiência adrenal primária podem evoluir ao longo do tempo com hiperpigmentação de mucosas, como as gengivas, e pele em região de pregas cutâneas da axila, virilhas e também cicatrizes, pela falta de feedback negativo do cortisol, aumento num precursor do ACTH, chamado proopiomelanocortina, cuja clivagem também produz o hormônio melanócito estimulante alfa, que é responsável por essa hiperpigmentação. Já na crise adrenal, as manifestações mais comuns, independente da idade, são a palidez, vômito, anorexia, prostração, rebaixamento do nível de consciência, convulsões e coma. E no exame físico são identificados perda ponderal e a desidratação, muito mais exuberantes em crianças mais novas, como os recém-nascidos e os lactentes, do que em crianças mais velhas, com fontanelas deprimidas, olhos encovados e diminuição do turgor da pele. Sinais de choque e instabilidade hemodinâmica, como taquicardia, diminuição da perfusão periférica, pulsos finos e hipotensão podem ser encontradas. Das manifestações clínicas iniciais, nosso paciente apresentava sucção fraca, diminuição da aceitação alimentar e regurgitação. E de história e manifestações no exame físico, nosso paciente apresentava palidez, vômitos, anorexia, prostração e rebaixamento de nível de consciência, perda ponderal, desidratação, instabilidade hemodinâmica e choque. Desta forma, nosso paciente então tem várias manifestações sugestivas de insuficiência adrenal aguda. Frente a um paciente que eu tenha suspeita de insuficiência adrenal aguda, imediatamente antes de eu iniciar o tratamento, eu preciso coletar exames que me permitam diagnosticar o estado de hipocortisolismo e o que está causando a insuficiência adrenal, sua etiologia. Então, eu preciso coletar a chamada amostra crítica de insuficiência adrenal, que consiste na coleta de glicemia, eletrólitos como sódio e potássio, ureia e creatinina, se ainda não foram coletados, e a dosagem de ACTH, cortisol, 17-hidroxiprogesterona e androstenediona, testosterona, atividade da renina plasmática e a aldosterona. Os exames hormonais que não puderem ser analisados imediatamente, seja por questões operacionais, porque o laboratório não faz análise durante um feriado ou final de semana, ou porque o laboratório do seu serviço não faz tal análise, é importante que as amostras sejam processadas e armazenadas adequadamente.
Como a insuficiência adrenal aguda é uma situação com risco elevado de mortalidade, o tratamento não pode ser demorado, e os objetivos do tratamento são corrigir a desidratação e choque, reverter a hipoglicemia e os distúrbios eletrolíticos e corrigir o hipocortisolismo. O nosso primeiro objetivo, a correção da desidratação e choque, deve ser feito com a infusão de solução cristalóide como soro fisiológico no volume de 10 a 20 ml por quilo via intravenosa, administrado em bolos. Dentro do nosso segundo objetivo, a reversão da hipoglicemia deve ser feita com bolos de glicose. No recém-nascido, deve ser feito 200 mg por quilo, podendo chegar a 500 mg por quilo nas crianças mais velhas e adolescentes. Ao usarmos uma solução glicosada a 10%, o volume é de 2 a 5 ml por quilo e intravenosa em bolos. Quanto à hiponatremia e à hipercalemia, geralmente essas alterações melhoram após a administração de hidrocortisona e, portanto, não necessitam de tratamento específico. Entretanto, quando a criança ou adolescente apresentam sinais clínicos sugestivos de hiponatremia grave ou valores de sódio muito baixos, o tratamento está indicado. Dentro das manifestações clínicas, as manifestações neurológicas são as mais evidentes e os pacientes com hiponatremia grave podem apresentar cefaleia, náuseas, apatia, irritabilidade no início do quadro, evoluindo com rebaixamento de nível de consciência, hiporreflexia, convulsões e até coma. E a hiponatremia grave é definida por valores de sódio abaixo de 120 mEq por litro. Normalmente, a elevação da natremia para valores superiores a 125 mEq por litro é suficiente para a melhora ou resolução dos sintomas neurológicos. Isso pode ser feito administrando solução salina 3%, onde 1 ml contém meio mEq de sódio. A administração de um volume de 1 a 2 ml por quilo em 15 a 30 minutos normalmente consegue elevar a natremia entre 3 a 7 mEq por litro. Essa elevação é suficiente para cessar as convulsões na maioria dos casos. Nos casos refratários, pode ser administrado até 5 ml por quilo dessa solução. É importante lembrar que deve ser feito o controle do sódio sérico a cada 2 ou 4 horas, tomando-se o cuidado de evitar elevações na natremia superiores a 8 a 10 mEq por dia. É um tanto quanto óbvio, mas não custa lembrar que soluções hipotônicas, como o famoso soro ao meio, soro glicosado e soro fisiológico, misturados numa proporção 1:1, não devem ser utilizados. Nos pacientes que apresentam hipercalemia grave ou alterações eletrocardiográficas, podem ser utilizadas resinas de troca como sulfato de poliestireno de cálcio na dose de 1 grama por quilo a cada 6 horas, podendo ser administrado tanto via oral como via retal. Seu efeito na redução do potássio dura cerca de 4 a 6 horas. Eu estou programando gravar em breve uma aula só sobre distúrbios eletrolíticos, onde eu vou entrar em detalhes sobre o tratamento da hipercalemia. Mas para vocês saberem, também pode ser utilizado o gluconato de cálcio a 10%, que compete com o potássio na placa neuromuscular, causando uma proteção ao miocárdio, evitando arritmias cardíacas. A dose é de meio a 1 mEq por quilo, que equivale de 1 a 2 ml por quilo, e seu efeito dura aproximadamente 30 minutos. Também pode ser utilizado o bicarbonato de sódio, que aumenta a captação celular do potássio, na dose de 1,5 a 2 mEq por quilo via intravenosa, sendo infundido durante 20 minutos, e seu efeito dura aproximadamente 2 horas. Ainda podemos utilizar a chamada solução polarizante, que consiste na administração intravenosa de insulina e glicose simultaneamente, e também pode ser utilizado os agonistas de receptor beta-2 adrenérgicos. Para a correção rápida do hipocortisolismo, devemos administrar uma dose de ataque de 50 a 100 mg por metro quadrado de hidrocortisona via intravenosa em bolos, seguido de uma dose de 100 mg por metro quadrado dia, divididas em 4 doses diárias. Esta dose mais elevada deve ser mantida até a estabilização do paciente e possibilidade de alimentação. Além disso, deve ser iniciada a reposição de mineralocorticoide como a fludrocortisona, que deve ser iniciada na dose de 50 microgramas dia. Essa dose deve ser titulada a cada 2 a 3 dias, até chegar a uma dose máxima de 250 microgramas por dia. Você pode me perguntar, Gil, você pode utilizar outro corticoide com a metilprednisolona? Não é recomendado, uma vez que a metilprednisolona tem uma atividade mineralocorticoide muito baixa. Já a hidrocortisona tem um efeito mineralocorticoide equivalente a 50 microgramas da fludrocortisona. Após a estabilização do quadro, a dose pode ser reduzida em 25% a cada dia, até chegar à dose de manutenção de 10 a 15 mg por metro quadrado dia da hidrocortisona.
Se o paciente estiver com quadro infeccioso, essa redução deve ser iniciada 24 horas após o último pico febril, devendo ser mantida na dose de 20 a 30 mg por metro quadrado dia, a chamada dose dobrada, até o final da antibiótico terapia. Caso o paciente esteja bem e estável, ele pode receber alta mesmo recebendo a dose dobrada. Entretanto, como no Brasil não temos formas comerciais de hidrocortisona disponíveis no mercado, deve ser feita a transição da hidrocortisona para prednisolona, lembrando que esta tem uma potência anti-inflamatória 4 vezes maior e uma potência mineralocorticoide 20 vezes menor que a hidrocortisona. Voltando então ao nosso paciente, concomitante à ressuscitação fluídica e da reversão da hipoglicemia, foi realizada a coleta da amostra crítica, seguida da correção da hiponatremia com solução de cloreto de sódio a 3% e do hipocortisolismo com hidrocortisona em bolos. Já que você iniciou o tratamento do hipocortisolismo e o paciente já apresentou uma certa melhora e estabilização hemodinâmica, podemos agora conversar um pouco sobre o diagnóstico da insuficiência adrenal e de suas causas. Como eu disse no início da aula, o achado de hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia associados à acidose metabólica numa criança com quadro clínico inespecífico, de início insidioso e evolução gradual, podem sugerir a insuficiência adrenal. Entretanto, o diagnóstico de insuficiência adrenal é feito através da dosagem do cortisol total. Valores de cortisol abaixo de 3 microgramas por decilitro são indicativos de insuficiência adrenal. Por outro lado, valores acima de 18 microgramas por decilitro descartam o diagnóstico de insuficiência adrenal. É importante lembrar que a maioria do cortisol circulante é transportado ligado a uma proteína transportadora, a CBG, Cortisol Binding Globulin, uma alfa-2 globulina produzida no fígado com alta afinidade ao cortisol. Situações como o uso de contraceptivos orais pelas adolescentes podem aumentar os seus níveis, enquanto na síndrome nefrótica, desnutrição crônica e doenças hepáticas crônicas podem diminuir o seu valor. Quanto à etiologia da insuficiência adrenal, podemos dividir didaticamente quanto aos níveis de ACTH. Aquelas com hipocortisolismo e níveis elevados de ACTH são classificadas como insuficiência adrenal de origem primária, e aquelas com níveis diminuídos de ACTH são classificadas como insuficiência adrenal central. As causas primárias podem ser secundárias à disfunção ou destruição das adrenais. Já as causas centrais estão associadas a defeitos na produção, secreção ou ação de ACTH, chamado de insuficiência adrenal secundária, ou de CRH, insuficiência adrenal terciária. As causas primárias podem ser divididas nas congênitas e adquiridas. Dentre as causas congênitas, a mais comum é a hiperplasia adrenal congênita. As hiperplasias adrenais congênitas pertencem a um grupo de errosinatos da esteroidogênese causados por mutação em uma das enzimas envolvidas na esteroidogênese adrenal. O primeiro relato de hiperplasia adrenal congênita data do ano de 1865, quando Giuseppe Marzo, um homem de 44 anos, morreu de causas desconhecidas para a época, mas que hoje parecem sugerir o que consideramos uma crise adrenal. Na tentativa de identificar a causa de óbito, ele foi submetido à necrópsia, feito pelo patologista napolense Luigi De Grecchio. No seu exame, ele identificou um homem com genitália externa masculina quase normal, apresentando uma redundância de pele ao redor do pênis e uma hipospádia, órgãos genitais internos femininos e adrenais de tamanhos aumentados. Embora possa ocorrer em qualquer uma das enzimas da esteroidogênese, em cerca de 95% dos casos é causada por deficiência nessa enzima aqui, a 21-hidroxilase. A deficiência dessa enzima pode variar de uma deficiência leve até uma deficiência total, e o grau de atividade da enzima vai ter como consequência a forma clínica. O objetivo dessa aula não é falar sobre hiperplasia adrenal congênita, e, portanto, não vou me aprofundar no assunto. Se você tiver interesse, é só assistir a aula de hiperplasia adrenal que ficará disponível no canal em breve. Independente do grau de deficiência, as crianças com deficiência de 21-hidroxilase são incapazes de produzir cortisol numa quantidade suficiente de fazer o feedback negativo na produção de CRH e ACTH. Esse excesso na produção de ACTH estimula a esteroidogênese e, como a deficiência dessa enzima, 21-hidroxilase, o precursor que sofreria ação dessa enzima, a 17-hidroxiprogesterona, acumula-se, e por ação da enzima 17-20-liase, a 17-hidroxiprogesterona é convertida em androstenediona. Embora a androstenediona seja um andrógeno fraco, quando comparado com a testosterona, ela consegue agir nos tecidos sensíveis à ação de andrógenos.
As crianças com a chamada forma clássica apresentam uma deficiência enzimática grave. Como as adrenais são capazes de produzir seus hormônios a partir da 8ª semana de gestação, nas crianças com as formas clássicas, o excesso de andrógenos durante a embriogênese genital pode levar à virilização da genitália externa. Desta forma, as meninas podem nascer com graus variados de virilização, como esta paciente que faz acompanhamento em nosso serviço, com cariótipo 46XX e virilização da genitália externa. Já nos meninos, como os testículos começam a produzir testosterona a partir da 9ª semana de gestação, eles são responsáveis pela virilização da genitália externa, e o excesso de andrógenos adrenais não consegue causar uma supervirilização da genitália. Resumindo, todas as meninas com as formas clássicas de hiperplasia adrenal congênita causada por deficiência da enzima 21-hidroxilase nascem com algum grau de virilização de sua genitália externa. Outra causa de insuficiência adrenal primária congênita é a hipoplasia adrenal congênita, que pode ser causada por mutações nesses dois genes. O gene NR0B1, antes denominado DAX1, é um gene localizado no braço curto do cromossomo X, responsável por codificar um receptor nuclear órfão e que desempenha um papel fundamental tanto no desenvolvimento e função das adrenais, como no eixo hipotálamo-hipofisário gonadal. Como está localizado no cromossomo X, a maioria dos meninos portadores de mutações nesse gene, aproximadamente 60%, apresentam insuficiência adrenal primária que pode manifestar-se nas primeiras semanas de vida, podendo também manifestar-se mais tardiamente. Essas crianças também podem manifestar puberdade atrasada por hipogonadismo hipogonadotrófico. Já o gene NR5A1, antes denominado SF1, também está localizado no braço curto do cromossomo X, e mutações nesse gene podem levar a digenesia gonadal e insuficiência adrenal. As doenças peroxissomais são classificadas em dois grupos principais: distúrbios da biogênese peroxissomal e nas deficiências enzimáticas peroxissomais. A adrenoleucodistrofia é uma doença grave causada por mutação no gene ABCD1, localizado no cromossomo X, e resulta em deficiência da beta-oxidação peroxômica e acúmulo de ácidos graxos saturados de cadeia muito longa em todos os tecidos do corpo. E os meninos afetados cursam com alterações do sistema nervoso central, insuficiência adrenal e insuficiência testicular. Já a síndrome de Zellweger é um distúrbio sistêmico autossômico recessivo caracterizado clinicamente por disfunção neurológica grave, anormalidades craniofaciais e disfunção hepática, e bioquimicamente pela ausência de peroxissomos. Os indivíduos mais afetados com fenótipo clássico morrem no primeiro ano de vida. A síndrome AAA, ou síndrome de Algrove, é caracterizada por alácrima, acalásia, insuficiência adrenal e manifestações neurológicas. Dentre as causas de insuficiência adrenal primária adquiridas, nós temos a hemorragia adrenal neonatal, que é uma condição relativamente incomum, acometendo de 0,2 a 0,5% dos recém-nascidos. Além da asfixia perinatal, vários fatores de risco foram relatados com a hemorragia adrenal, como sepse, distúrbios de coagulação, parto traumático e lesões perinatais. Em cerca de 70% dos casos, apenas a adrenal direita é acometida, enquanto o envolvimento bilateral ocorre em apenas 10% dos casos. E embora ela seja assintomática na maioria dos recém-nascidos acometidos, a hemorragia adrenal pode ser tão devastadora, determinando a morte da criança tanto por sangramento como por insuficiência adrenal. A síndrome de Waterhouse-Friderichsen também é caracterizada pela hemorragia das adrenais na criança, frequentemente associada à doença meningocócica, responsável por 80% dos casos, podendo ocorrer em infecções causadas por outras bactérias, como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus A, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e até Haemophilus influenza do grupo B. Na síndrome de Waterhouse-Friderichsen, a taxa de mortalidade dos casos é de 55% a 60%, principalmente quando o diagnóstico é demorado. A morte geralmente resulta da sepse, apesar do tratamento agressivo. Nas duas situações, nós temos hemorragia e destruição de ambas as adrenais. Em adultos, a adrenalite autoimune é hoje a causa mais comum da síndrome de Addison. Ela pode ocorrer tanto de forma isolada, como pode ocorrer combinada com outras doenças endócrinas autoimunes. Algum evento precipitante desconhecido inicia a autoimunidade, com a produção de anticorpos anti-21-hidroxilase em indivíduos suscetíveis. A produção desses anticorpos pode preceder o início dos sintomas de anos a décadas, e essa suscetibilidade está ligada a fatores de histocompatibilidade B8, DR3 e DR4. Infecções como tuberculose, citomegalovírus, por cândida, histoplasmose, sífilis e outras também estão associadas à insuficiência adrenal primária adquirida.
procedimentos cirúrgicos, a radioterapia e o uso de alguns medicamentos como mitotano, cetoconazol, metirapona e rifampicina podem causar também insuficiência adrenal primária. Já as causas de insuficiência adrenal central podem ser divididas naquelas congênitas ou adquiridas, mas como elas não estão associadas às crises addisonianas, não vou entrar em detalhes. Resumidamente, o pediatra deve lembrar do diagnóstico de insuficiência adrenal aguda nas crianças com história e manifestações clínicas inespecíficas, de início insidioso e de evolução gradual, que foram admitidas com aparente quadro de choque e instabilidade hemodinâmica, e cujos exames iniciais identificam hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia, mesmo que feitos a partir de sangue total, como no caso da gasometria. Nessas crianças, é importante a coleta da amostra crítica, correção da hipoglicemia, dos distúrbios eletrolíticos e do hipocortisolismo. Gostaria de agradecer a esses sites, dos quais eu pude utilizar algumas das imagens que estão nessa aula, e aqui está a bibliografia que foi utilizada para fazer esta aula. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção, beijos de luz e até a próxima!